E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula então a gente vai falar sobre a regra de Cramer, né? Ou o método de Cramer. É um método para resolução de sistemas, né? Utilizando-se dos determinantes da matriz associada a esse sistema. Então a gente vai pegar o nosso sistema, transformar numa matriz, calcular alguns determinantes e aí eu vou conseguir encontrar o valor de cada variável a partir desses determinantes. Então vou começar aqui falando do sistema e depois a gente volta aqui nas expressões que vai nos dar o resultado. Então, para esse sistema aqui eu vou calcular as soluções dele, né, achar o valor de x e y, mas utilizando o método de Cramer. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é associar uma matriz a esse sistema. Então, como que eu faço essa matriz? Eu pego os coeficientes das equações aqui, ó. Então, eu pego aqui, ó, na primeira linha, 1 do x, o 1 do y e o 0, que é o termo independente. Vai formar essa primeira linha aqui. Aqui, 2 do x, menos 3 do y e o 5, que é o termo independente, e vai formar essa segunda linha. Eu coloquei essa barra aqui para a gente separar os valores que são referentes aos coeficientes e aqui do lado direito os valores referentes ao termo independente. Outra coisa que é importante a gente observar, essa primeira coluna aqui, eu deixei ela para os coeficientes da variável x. Essa segunda coluna eu deixei para os coeficientes da variável y. Então, é importante ter essa organização na hora de montar a matriz. Eu posso colocar o y primeiro e o x depois? Não tem problema, desde que fiquem alinhados aqui na mesma coluna os coeficientes de uma mesma variável, tá bom? Para dar certo. E nessa última coluna aqui, os coeficientes, os termos independentes. A partir daí agora, a gente vai calcular algumas matrizes, alguns determinantes. Então, vou pegar só os coeficientes aqui, ó, e vou calcular esse determinante aqui que a gente representa só por D. Alguns livros vai aparecer um delta aqui, tá? Mas quando ele não aparecer indexado a nenhum item aqui, é a matriz dos coeficientes. Então, pegando apenas os valores dos coeficientes, e aí eu vou calcular o determinante dessa matriz. Então, essa matriz aqui, 1, 2 e menos 3. Calculei o determinante que deu menos 5. Vou guardar esse valor aí. Agora, a gente vai calcular o determinante em relação ao x. Então, eu vou representar dessa forma. Determinante e esse x aqui indexado. É o determinante em relação ao x. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar esses valores que são os valores do termo independente, 0 e 5 aqui, essa coluna, e vou trocar na minha matriz dos coeficientes aqui, ó, lá nos coeficientes do x. Então, ao invés de usar 1 e 2, eu vou usar 0 e 5 no lugar dos coeficientes do x. Então, obtive essa matriz aqui, ó, 0, 1, 5 e menos 3. Calculei o determinante que deu menos 5, então vou guardar esse valor também. E aí agora, se eu tiver 5 variáveis, eu vou fazer 5 determinantes aqui, um em relação a cada variável. Nesse caso, como eu só tenho x e y, determinante dos coeficientes, determinante em relação ao x, e agora eu vou fazer a mesma coisa em relação ao y. Então percebe que agora eu peguei essa mesma matriz aqui, mas troquei aqui o 1 e o menos 3, que são os coeficientes do y, pelo 0 e o 5. Então, obtive essa matriz aqui. Calculei o determinante e aí me deu que isso aqui vale 5. E aí agora eu vou utilizar essa expressão aqui, ó. O x vai ser o determinante em relação a x dividido pelo determinante dos coeficientes. O y, determinante em relação ao y dividido pelo determinante dos coeficientes. E assim por diante. Então, todas as variáveis que eu tenho aqui vai ser o determinante em relação à variável dividido pelo determinante dos coeficientes, que foi esse primeiro que a gente calculou. Então, dessa forma, eu vou ter o x igual. O determinante em relação a x deu menos 5. Então, vai ser menos 5 sobre 5, né? Sobre menos 5 também, que é o determinante dos coeficientes aqui. Isso aqui vai dar igual a 1. O y, determinante em relação a y, que é 5, dividido pelo determinante dos coeficientes, que é menos 5. Dividir isso aqui vai dar menos 1. Então, os valores de x que satisfaz o meu sistema é 1 e menos 1. Então, se eu trocar aqui o x por 1 e o y por menos 1, se eu fizer aqui 1 mais menos 1, vai dar 0. 2 vezes 1 vai dar 2, menos 3 vezes menos 1 vai dar mais 3, e 2 mais 3 é igual a 5. Então, essa é a solução do meu sistema. Como o meu sistema aqui ele é um sistema normal, né? Eu tenho duas equações e duas incógnitas, essa solução aqui ela é única, né?
Então o determinante, esse determinante aqui ele vai dar diferente de zero, e essa solução aqui ela vai ser única. Então não tem outra solução além dessa daqui, certo? Então essa foi um exemplo aí, né? Utilizando a regra de campo. Aqui eu utilizei para um sistema pequeno, né? Um sistema 2×2, duas equações e duas variáveis. Mas poderia utilizar aqui a soma das equações, né? Ou a subtração, ou escalonamento. Mas a regra de Cramer ela é muito utilizada quando eu trabalho com matrizes maiores, né? Porque eu tenho métodos para reduzir os determinantes. E aí eu fazer um determinante aí, 5×5, 4×4, fica muito complicado a gente fazer isso por substituição ou por escalonamento. Dá muito mais conta do que eu calcular esses determinantes. Então, é bem útil quando a gente trabalha principalmente com matrizes maiores, né? Então, com sistemas maiores. Então, pessoal, esse é o exemplo que vocês vão copiar aí no caderno, né? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, entre em contato aí comigo para a gente estar tirando essas dúvidas, certinho? Fique com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.